bom participar? Sair da posição de espectador e se voltar na posição de adorador? O Senhor merece toda a sua honra, toda a glória que sai dos seus lábios, que sai da sua mente, que sai do seu corpo, que sai da sua força, que sai do teu entendimento. Tudo aquilo que é teu tem que adorar a Deus. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Podem se assentar, queridos. Como é que vocês estão? Queridos, entramos no último final de semana de abril. Como voou, né, esse mês. Quer dizer, a gente estava até conversando, não lembro com quem eu estava conversando ontem. Acho que foi com a Luzinete. Como esse ano está voando. E a tendência é que isso corra velozmente a cada ano. E aí, você tem aproveitado esse tempo com o papai? Como é que você tem, nesse tempo tão veloz, você tem separado a tua agenda? Como está a sua agenda com o papai? E o silêncio impera sobre a igreja. Queridos, estamos aqui ministrando, mas você tem a liberdade de responder, de interagir, de adorar, né, de louvar ao Pai, porque você não vem aqui para escutar uma palavra, você vem aqui para adorar e celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Posso contar com vocês? Glória a Deus. Queridos, antes de eu entrar na ministração de hoje, eu gostaria de dar um recado, que não é nem culpa da comunicação, mas é o seguinte: eu já tinha mencionado, não sei se foi para a igreja, que nós temos agora um ministério que chama Posso Orar. Esse ministério é um ministério que nasceu no nosso coração, e é um ministério que está trabalhando e disponível todos os domingos após o culto. Então, é sempre um homem e uma mulher que estarão orando pelas pessoas que precisam de oração. E elas geralmente vão estar com uma etiqueta colada, né? Escrito Posso Orar, em branco, para que você veja. Essas pessoas ficavam lá no fundo da igreja, mas a partir de hoje, elas estarão, terminou o culto, elas vão estar onde está o diácono Evandro. Elas estarão aqui, aptas a orar por você, caso você precise, após o culto. Todos entenderam? Os pecados, eles vão estar rolando, vai ser gravado e vai estar rolando para que os visitantes que nos visitam e o pessoal também que nos assiste pela internet tenha esse acesso à informação. Mas estou avisando porque por muitas vezes quando a gente sai lá na porta de vidro, acaba ficando um tumulto pela saída e você acaba não percebendo que existe uma equipe que aquele domingo se consagrou, aquele domingo ela se preparou para estar orando por você. E por você, e por você. Amém? Então faça uso, caso você precise dessa equipe, elas estarão aqui, próximo ao altar, todo final de culto de domingo, apenas de domingo por enquanto. É de quinta, vai ter também, pai? Vai também, né? Então, retificando, todo final de cultos, de quinta e domingo. Apenas lembrando que é de costume da nossa igreja, homem ora por homem e mulher ora por mulher, ok? Se você observar que algum irmão for orar por você, sempre observe quando o pastor vai orar por alguma pessoa, por alguma mulher, ele sempre leva uma diaconisa, uma intercessora, ou eu mesma, ou a pastora, ele sempre está com uma pessoa junto, e assim também, caso seja uma mulher que esteja orando por homem, ela estará trazendo sobre si um ajudador para estar naquele momento. Amém? Todos entenderam? Vocês estão bem? Ah, então tá bom. Vamos lá. Eu gostaria que a mídia colocasse o tema dessa noite. O que você não consagra, te governa. Se vocês não lembram, acho que 2 meses atrás,
Eu ministrei também sobre, nós estamos no ano da consagração, e eu ministrei, quem lembra do tema? Nossa, ficou tão marcado que todo mundo lembra, calma. Consagração muda destinos. Falamos sobre Ruth, quem lembra? Agora quem lembrou? Amém. E toda vez que eu estarei aqui, eu estarei até o final do ano ministrando sobre consagração. Caso o Espírito Santo mude, amém. Mas caso não, estaremos ministrando sobre o tema desse ano. E eu gostaria, antes de começar, de sintonizar vocês naquilo que será ministrado. Em primeiro lugar, peço que você abaixe sua fronte, vamos estar orando. Deus maravilhoso, neste momento, diante da tua presença, colocamos, Pai, iniciaremos, Pai, a tua palavra agora. Eu te peço, Pai, em primeiro lugar, que todo o meu eu seja diminuído, para que somente Ti, Senhor, só o Senhor tenha espaço, Senhor, e possa se manifestar com liberdade para trazer aquilo que o Teu altar deseja falar sobre nós. Pai, eu te peço, leve cada mente cativo à Tua presença, para que nada e ninguém venha atrapalhar esse momento de ministração. Pai, que possamos deixar essa semente cair em nossos corações, que possamos estar cuidando para que ela germine, possa crescer e gerar frutos. Frutos, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Amém, queridos? Apenas querendo sintonizar que hoje estarei ministrando sobre uma pessoa da Bíblia muito conhecida, que está lá em Juízes 13, 14, 15, 16, nesse livro, que conta a história de Sansão. Quem conhece a história de Sansão? O homem forte, o homem do todinho. Todo mundo conhece? Bom, para quem não conhece, eu vou resumir. Essa história é a história do povo de Israel, que no momento de Juízes, o povo era governado por juízes, o povo de Israel. Nesse momento o povo era afligido demais pelos filisteus. Eles estavam há mais de 40 anos infligindo o povo de Israel. E nesse período, os pais de Sansão receberam uma promessa que teria filhos, porque a mãe de Sansão não podia gerar, ela era estéril. E aí o anjo do Senhor veio falar com ela, e ela contou ao seu marido, novamente veio falar com ela, que contou para o seu marido foi ter com aquela pessoa, e eles perceberam que era um anjo do Senhor, e ele deu direções a eles, que esse filho deveria ser consagrado ao Senhor, e que sobre ele haveria um voto de Nazireu. E o voto de Nazireu, para quem não sabe, é um voto a qual, se você observar lá em Juízes 13, eles não poderiam nem cortar o cabelo do bebê. Essa criança não poderia estar envolvida ou beber vinho. E nem tocar nada morto. Então essas eram as direções que aquele anjo deu ao casal. E que depois que aquela criança nascesse, ela deveria ser levada. Ela deveria ser consagrada neste voto, né? Muita gente fala que voto do Nazireu corta careca. Não, queridos. Deixa o cabelo crescer. Pelo menos aqui. E isso aconteceu. Ela ficou grávida, ela teve um filho e colocou o seu nome Sansão. E Sansão foi crescendo sobre o voto de Nazireu e foi orientado pelos seus pais a sempre seguir uma vida em retidão a Deus. Ele foi ensinado que ele deveria cuidar dos seus cabelos, né? Não deveria cortar, que ele não deveria ser dado a beber vinho ou qualquer comida que o contaminasse e não tocasse, tivesse acesso, né, a coisas mortas. E se você observar nesses 4 capítulos, Sansão cresce, e ele cresce com uma necessidade de se fazer justiça, não receber justiça, mas fazer justiça. Ele tinha, como os filisteus, eles realmente afligiam o povo de Israel, ele se colocou como se fosse o grande libertador, e ele agia, a gente observa até que isso é um perfil do Antigo Testamento, ele agia com muita violência. E naquele período ao qual Deus queria fazer justiça através de Sansão, Deus vinha sobre ele com uma força descomunal, aonde ele fazia aquilo que é impossível a um ser humano fazer.
Então ele matava os filisteus. Houve uma circunstância que, com uma queixada, né, uma cabeça de queixada, ele matou 1000 filisteus, com apenas uma queixada, um único homem. Para vocês verem a dimensão que tinha, como Deus usava e dotava ele de uma força sobrenatural. Só que durante essa trajetória de Sansão, e ele foi juiz de Israel durante 20 anos, ele se permitiu, algumas situações, a fazer aquilo que ele não deveria fazer. Entenda, ele nasceu de pais tementes, recebeu orientação do céu, foi ensinado sobre essas orientações, ele tinha temor a Deus, mas entretanto, em alguns momentos da vida dele, ele se permitiu viver aquilo que ele achava que era justo, que era justo para ele. Não importava se ele poderia estar quebrando orientações, quebrando leis, quebrando votos, mas aquilo que ele achava que era bom, naquele momento oportuno, ele faria. Tanto que ele se casou com uma pessoa a qual os seus pais, a início, lá em Juízes 13, 14, se eu não me engano, ele fala, olha, eu quero fulana. E os pais falam, olha, não é correto, ela não é do nosso povo, ela é de outro povo e não é correto, você tem que casar com as nossas moças. E ele literalmente falou assim, mas é ela que eu quero, eu me agradei com ela e vai ser com ela. Resumindo a história, casa-se, acontece algo, aí ele acaba não ficando com ela, e aí, vocês querem saber a continuação? Chega em casa e vai ler esses 4 capítulos. É uma novela mexicana, gente. Porque fica uma briga de Sansão contra os filisteus. Aí filisteus contra Sansão. E Sansão contra filisteus. E filisteus contra Sansão. Só vou contar um spoiler. Toda a família dessa esposa dele é morta pelos filisteus, queimados. Todos, inclusive a esposa. Mas eu amaria se você chegasse em casa ou amanhã, no seu café da manhã, rapidinho, ler esses 4 capítulos de Juízes 13, 14, 15 e 16. Amém? Sintonizei em vocês sobre o tema que nós vamos falar. O que você não consagra te governa. Amém? Sansão foi separado antes de nascer, mas não permaneceu separado devido às suas escolhas. E isso deve-se, ele não cumpriu a consagração que foi estabelecido para que ele fizesse. A consagração, nós falamos, todo mundo sabe que é consagração, separação, lembra que eu falei? Gente, vocês podem interagir, eu não vou cortar a língua de ninguém. Consagração é separar a sua vida, separá-la num todo, porque por muitas vezes eu quero separar, Senhor, eu vou dar a Ti, Pai, a minha vida profissional, mas olha, na minha vida sentimental o Senhor não coloca pitaco, porque eu sou a pessoa que eu sei quem eu quero me envolver. Então às vezes a gente meio que se consagra, meio que se separa e a gente escolhe o que é de Deus e não a César, o que é da Ana é da Ana, o que é de Deus é de Deus. E eu quero te dizer algo, Deus te quer na totalidade. Porque quando você quer de Deus, você quer o todo deles. Ou quem é aqui que quer só um tequinho? Eu quero o todo. Eu quero todo, tudo aquilo que pertence a Deus eu quero para mim. Desde a sua natureza que é amorosa, misericordiosa, uma natureza de justiça, de paz, até tudo aquilo que o combo da morte, da cruz, morte e ressurreição me garante. Cura, me garante autoridade, me garante unção, me garante prosperidade, me garante sucesso, me garante um lugar, um lugar de notoriedade aqui na terra e também me garante uma eternidade lá nos céus. E sobre isso vou querer falar com vocês a outros cultos, sobre eternidade.
Porque você vai viver na totalidade lá no céu, mas é necessário que você comece a praticar, ter a totalidade em Deus aqui na terra. Entenda que consagração não é um posicionamento, mas é a permanência nesse posicionamento. Porque a gente acha que vou me consagrar. Aí, Senhor, eu vou me consagro aqui. Pai, eu sei que às vezes as palavras que saem da minha boca, Pai, não são palavras boas, às vezes sem querer, querendo, com intenção ou não, eu acabo amaldiçoando o meu próximo, mas Senhor, eu não quero ser mais desse jeito, ok? Me ajuda. Opa, dia seguinte, passou um carro, fechou. Ah, filho de Balaão. Quer dizer, aquela consagração foi só para ontem. O teu posicionamento, o teu quebrantamento foi só para ontem. E o Senhor está nos advertindo que Ele quer essa consagração, Ele quer esse quebrantamento, esse arrependimento diariamente. Você não vai entrar metade no céu, você vai entrar na totalidade. E está na hora de você, se você ainda faz más escolhas, que você se arrependa hoje, porque o Senhor está nos ensinando a se consagrar, a se estabelecer, a se doar na totalidade. Posso escutar um amém? O que é se consagrar? Não adianta, o óculos aqui não vira. A gente leu lá em Romanos 12:1. Apresentai-vos. Coloca aí por gentileza, mídia. Vamos relembrar. Romanos 12:1. Eu estou hoje com o tablet do Luciano, né? Tá uma benção. Agora grupou tudo aqui. Não estou falando sério. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam, vamos lá, que ofereçam ou apresentei-vos, né? O corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E quando fala sobre isso, o Senhor está nos ensinando, porque a palavra nos ensina. Obrigada, amor. Que a gente deve apresentar o nosso corpo. E quando apresenta, não quer dizer que Deus vai pegar teu corpo. Eu falo que o Senhor é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele nunca vai abrir a porta da sua casa e entrar se você não convidá-lo a entrar. E essa palavra, apresentar-vos ou ofereçam, isso quer dizer se dar, se oferecer voluntariamente. Como o pastor fala, a Bíblia não te obriga a nada, e nem o Senhor Pai. Ele não te obriga a estar com Ele. Por isso que na palavra, no Novo Testamento, fala muitas partes, e eu sempre falo sobre aquela parte que batei, abrir-se e vou usar. Tem uma ação e uma reação, mas a ação é tua, e a reação é do Pai. Você tem que começar. E as coisas vão acontecendo aqui. Quando o Senhor chegou no sepulcro de Lázaro e falou, tirem a pedra, Ele não tirou. Ele quis medir a fé das pessoas que estavam envolvidas naquele velório. Não era nem o velório, né? Porque ele já fedia. Mas Ele falou, tirem a pedra. Então hoje o Senhor está te convidando, tire a pedra. E quem oferece ou apresenta o corpo é você. É você que se entrega dia após dia a Deus. Até eu aprendi algo no Instagram essa semana, não sei quem me mandou, que eu achei muito bonitinho. E olha, eu gravei. Era um podcast e a pessoa falava sobre a palavra café. C-A-F-E. E toda vez que você se esquecer daquilo que Deus deseja que você entregue diariamente, lembre da palavra café. Porque é todo o seu corpo, alma, força e entendimento. Entendimento é mente. Então toda vez que fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele vai gritar, café! Ele não quer só uma parte de você. Ele quer você todinho. Corpo,
alma, força e entendimento. É isso aqui, ó. Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque o teu corpo deseja outra coisa, a tua alma deseja outra coisa, mas você vai se oferecer como sacrifício vivo. Senhor, não é isso que eu quero, mas é o Senhor que eu preciso. E este é meu culto, Pai, diário. É um culto racional, porque eu faço com consciência do que eu estou fazendo. O Senhor não me obriga a nada. Ele espera que eu decida me entregar diariamente a Ele. Isso é consagração. É uma decisão diária. Amém? E vamos lá. Se a gente observar, e até comentei com vocês, que Sansão era um homem muito vingativo. Ele era aquele sangue nos olhos contra o filisteu. Então, toda e qualquer oportunidade, você que for ler os 4 capítulos, você vai observar que toda e qualquer oportunidade já queria matar. O assunto era matar. Se fez alguma coisa contra alguém, vou matar. E o bichinho matava. Quando o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, ele era dotado de uma força descomunal. Mas, durante esses capítulos, vocês vão observar que por muitas vezes ele acabou se desviando, porque os olhos deles desejou aquilo que Deus não tinha estabelecido para ele. Lá em Juízes 14:3, na parte B, ele diz assim com os pais: tome-me esta, porque só esta agrada aos meus olhos. Naquele momento ele olhou aquela moça, ele falou: não, essa é a certa. Eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus deseja para mim, mas para mim, essa é a certa. Porque aquilo agradava aos olhos dele. Em Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quem anda direito teme ao Senhor. 14:12. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Para Sansão, aquela escolha era correta. Ele não perguntou para Deus. Ele decidiu e falou: essa é a certa. Ela parece certa. E assim somos nós, na nossa caminhada cristã. Adoramos a Deus, fazemos devocionais, postamos lá no Instagram. A gente mostra uma vida que, na vida real, por muitas vezes nós não correspondemos àquela imagem que postamos. Por que a pastora fala muito sobre isso? Porque isso é a nossa realidade de hoje. Nós vivemos no mundo digital. Eu não consigo mais ter acesso a você se você não me falar, mas eu consigo ter acesso a você se você postar. Antigamente, até estava lendo algo que a Raquel postou no Instagram sobre o Casarré, o ator, e eu vi um vídeo que realmente nós somos, algumas pessoas aqui, a geração que passou do analógico para o digital. Na minha época, se eu queria conversar com alguém, eu tinha que escrever uma carta e ir no correio postar. Gente, não sou tão velha assim, eu juro. Parece que eu estou na Idade Média, mas... E quando eu queria que fosse rápido demais, na época a gente podia mandar telegrama, chegava no dia seguinte. Como chegava eu não sei. Eu imaginava um homem correndo sem parar. Estou falando sério. Falava, como que isso chegou tão rápido? A gente era admitido em empregos, a gente recebia um telegrama em casa. Então, se você passasse um número errado, você nunca ia saber que foi admitido. E nós somos uma geração que migramos para o digital na força. Ninguém nos preparou para o Ctrl-Alt-Del, Ctrl-V, Ctrl-C. A gente foi entrando nisso.
E hoje a gente se comunica pelas redes sociais. Um direct, um WhatsApp, um Telegram, existe ainda? Existe? Não vou falar MSN. Mas existe ainda MSN? Não? Obrigada, gente. E infelizmente, voltando ao tema, nós por muitas vezes fazemos escolhas que os nossos olhos acham que é bom, mas não é bom. Mas pastora, o prato de guisado, ele é tão bonito. Pois é, Esaú perdeu a primogenitura dele porque ele escolheu um guisado do que estar lá no momento certo, na hora certa que o pai ia lançar a promessa, a unção da primogenitura, que era dele. Mas Jacó acabou usurpando. Por quê? Por causa de um prato de guisado. Ele estava com fome, tinha ido caçar, estava cansado. Mas era bonito o prato, era. Mas pergunto, era para ti? Vou perguntar, era para ti? Então não era para tu, então você não tinha que ter pego. Os nossos olhos hoje em dia, nessa era digital, têm governado os nossos sentimentos, têm governado a nossa direção. A gente, quando se consagra, a gente consagra só a nossa vida espiritual, esquece de consagrar o café. Esquece de consagrar os 5 sentidos: olfato, tato, paladar, audição e a visão, que é a visão que o bicho pega. A gente consagra nosso ser como se a gente fosse um ser alado. Querido, você ainda não é. Quando Jesus voltar, o seu corpo vai ser glorificado. Enquanto não é, ele é vulnerável a esse mundo. O que governa a tua vida? Os teus olhos vão te levar para lugares onde Deus não te chamou. Vai te colocar pessoas do teu lado que Deus não escolheu para partilhar contigo. E assim foi na vida de Sansão. Ele escolheu tudo. E ele se desviou de tudo. Ele matou um leão novo. Despedaçou devido à força. E deixou no caminho. Tempos depois ele volta e percebe uma colmeia, um favo de mel ali, dentro do corpo do bicho morto. Ele não podia tocar em morto, mas o que fez ele? Ele tocou? Pergunto, ele não podia tocar. Ele tocou? Tocou, não só tocou, pegou o favo e comeu e ainda deu para os pais. Que com certeza nem ficaram sabendo da história. Pois é. Ele já estava falhando no pó, deleta. Só que ele levava a vida como ele achava que ela deveria ser levada. Porque ele era honrado quando ele se arrependia e ele buscava a Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele e ele se movia naquele Espírito. E Deus dava vitória. Porque não era sobre Sansão, mas era sobre Deus. Não era sobre Sansão, mas era um povo todo de Israel que Deus cuidava. Vocês entendem? O coração de Deus se move por cada um de nós. Ele ama a comunhão, mas ele te vê também no particular. Tanto que eu falo que Abraão falou tanto com o Senhor que Deus salvou o seu sobrinho Ló, lá de Sodoma e Gomorra, porque falou: Senhor, se por quanta quantidade de gente, o Senhor salvaria? Sim. Senhor, por só 50, tem jeito? O Senhor salvaria? Sim. Até que ele chega em Ló, ele começa a questionar, e por um? Lógico. E Deus dá oportunidade para a família de Ló sair ilesa. Mulher de Ló, não contente, queria ver a última oferta do shopping de Sodoma e Gomorra, virou para trás porque não viu a vitrine e virou sal. Cuidado, mulheres. Cuidado. Deixa o seu cartão de crédito respirar. Novo tempo também é educação financeira. E esse ano eu quero trazer educação financeira para todos nós.
Mas entenda que Deus se movia pelo povo de Israel. E o conector desse poder era Sansão. Às vezes não. O que agrada os olhos, preste atenção nisso. O que agrada os seus olhos nem sempre está de acordo com o que Deus tem para você. E o que agrada os seus olhos vai governar o teu coração. Isso é fato, eu já vivi isso. Eu gostava tanto de algo. Deixa eu partilhar, né? Minha vida e a vida do Luciano é muito aberta. Teve um período da vida que eu me permiti sair da igreja, gente. Não faça isso, tá? É só vaidade. Só vaidade. Nesse período, eu e o Luciano, a gente se divorciou. Então, eu me senti solta. E eu ia toda quinta-feira, muita gente sabe, para o The History, lá na Vila Olímpia. Eu ia para dançar, porque quem não sabe, eu amo dançar. Não danço mais, olha como Deus é, né? Ô Senhor, agora com o joelho assim, eu não posso dançar. Mas amém. E eu amava dançar. Eu ia para dançar sozinha. Eu saí de casa às 10 horas, abria o The History, porque não abria esse horário, ficava esperando e ficava lá até 1h30 da manhã. Muita gente com o olhinho assim, ó. Mas é verdade. Dançava, porque para quem não sabe, lá é só as músicas da década de 70 e 80. Voltava mais magra, porque dançava demais. Eu até ficava feliz que eu voltava mais magra. Mas, querido, depois aquilo me trazia um vazio no dia seguinte. Porque eu ia que nem um urso panda, cheia de olheira, na sexta-feira para trabalhar. Não rendia e ainda tomava bronca. Resumindo, não prestava para nada. Mas aquilo que os meus olhos viam, que os meus ouvidos gostavam de escutar, e que o meu corpo gostava de reagir, começou a governar o meu coração. Resumindo a história, eu fui mandada até embora desse emprego. Um bom emprego. Pode me olhar assim, eu sou humana, viu, gente? Eu não caí do céu, não. Mas o que eu quero, através dessa palavra, nos ensinar, é que você tome cuidado. Você tem que consagrar todo o seu café. Porque se faltar o C, se faltar o A, se faltar o F ou se faltar o E, você cai, você tem uma probabilidade quase 99,9 daquilo que você falhar começar a governar o seu coração. E esse momento da minha vida eu fui literalmente governada. Eu esqueci que eu era pastora, eu esqueci que eu era esposa, porque eu já estava divorciada. Eu já tinha os meninos. E infelizmente as minhas atitudes fez cada filho ir para um local, ficar com o William foi para minha mãe, o Renan foi para o pai biológico, o Natan foi morar com o Luciano. Literalmente eu tive uma vida desregrada por 4 anos. Não se preocupa que eu não fiz nada de tão absurdo. Mas caí. E eu experimentei o que é literalmente viver o amargo da vida. Porque na hora de te mostrar o abismo, você tem muito amigo. Mas no momento que você cai nele, ninguém, vou repetir, ninguém te joga uma corda para você subir. Eu louvo a Deus porque Deus dá ordem aos seus anjos. E maravilhosamente eles te pegam e te levam para cima. E isso aconteceu comigo. Então, cuidado. Porque quando seus olhos governam, o teu coração está condenado a ser governado. Estão comigo? Mas aí a minha pergunta fica: quem governa quem? Você consegue se avaliar agora e saber quem te governa? Ou o que te governa? E eu quero ser muito enfática nisso. Eu conheço homens e mulheres, vou falar mulheres também, que não vêm no culto se tiver uma final do seu time no horário de culto. Vou falar mesmo, não vem. Eu acho isso um absurdo. Porque se Jesus voltar na final do Corinthians contra o Palmeiras, 20%, só os santistas e os... Não, São Paulinos é fogo também. Não vou nos isentar.
Vamos imaginar, se acontecer uma final de 3 times, eu quero ajudar o Santos, eu quero ajudar. 20% sobe, todo mundo fica. Essa é uma verdade. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Eu usei esse do time porque é algo muito comum. Mas as mulheres também. Se a final do BBB acontecer num dia de culto, numa quinta-feira, pastor, você está perdido. Porque eu quero saber quem vai vencer. Vai ser milionário e eu vou continuar não milionária. Ai, pastora, não pode assistir BBB? Me apontem, 3, 2, 1, não. 3, não. Me apontem uma virtude que o BBB te ensina. Pior que não é nem assistido, porque a pessoa está assistindo. Gente, ô vontade de saber da vida dos outros que a gente tem. A gente consome as colunas de fofoca, agora é fofoca gospel, né? Querido, já não basta a tua vida para cuidar, você quer cuidar da dos outros. Já a nossa já é difícil. E queridos, eu estou falando isso porque é tudo coisa que eu passei, ok? Eu gostava de uma revista Contigo, eu gastava meu dinheiro na Contigo. Para saber da vida dos artistas que nem sabia quem eu era. Cuida da tua vida. Para de cuidar da vida do próximo. Quer fazer algo? Quem quer fazer algo pelo próximo? Ajude. Pare de julgar. Ah, mas ele caiu, ele errou, ele pecou. Dobre seu joelho e olha por ele. Quem não já caiu? Pois é. Se estamos enchendo a igreja porque é tudo santo, ninguém precisa de Deus. Em 1 Coríntios 9, 27. Estão comigo? Diz assim: contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Eu vou ler até o final. Para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Aqui fala sobre desqualificação. Querido, se for possível, esmurra o teu corpo. Essa palavra esmurrar, ela não é socar. Ela vem de um grego chamado doulagogo, que significa subjugar, colocar sobre governo, não permitir domínio. Não é socar, ok? Então está na hora de aprendermos isso. Como eu aprendi? Me afastando daquilo que me aproximava. Como eu aprendi a evitar? Evitando. As pessoas que me rodeavam naquela época, quando eu ia dançar, eu decidi se afastar dela. Quando eu afastei delas, eu não tive mais prazer. Eu não tive mais desculpa. Eu não tive mais convite para ir. E essa brecha foi fechada. Que brecha você tem permitido ainda ficar aberta? Queridos, a palavra hoje não ia mudar, né? Sou eu que estou pregando. Mas, querido, é tão bom uma faxina, ela deixa a casa tão limpinha. É tão bom, né? Uma faxina de papai. Porque ele quer encontrar, quando ele vê o seu corpo incorruptível. Como diz a palavra. Sabe? Teu corpo, alma e espírito ali tinindo. E você tem que começar a esmurrar a tua carne. Esmurrar os seus desejos. Porque se for por você, você vai continuar nessa mesma vida. E você está experimentando ela e por muitas áreas da sua vida ela não tem dado certo. Então do teu jeito não está certo.
Experimente deixar Deus trabalhar na sua área de mais necessidade. Experimente convidar o Senhor a trabalhar na sua área que você tem mais dificuldade de lidar. Esse silêncio é que vocês concordam? Todos precisam, e isso parte de um princípio que a gente procura evitar, que é disciplina. É fácil falar não para o que você quer falar sim? Vou repetir a pergunta. É fácil falar não para aquilo que você quer falar sim? Não é fácil. Mas existe uma palavra que chama-se disciplina, e ela se faz com a constância. Lembra que eu falei que consagração não é só o posicionamento, mas a constância desse posicionamento? A disciplina é constância. Por exemplo, eu não acordo às 10 da manhã. Eu acordo às 10 da manhã. Vou dar esse exemplo. Graças a Deus isso não mais acontece. Mas eu decido na próxima semana acordar às 8. No primeiro dia vai ser difícil. No segundo, menos difícil. No terceiro, mais tranquilo. No quarto, mais fácil. No quinto, o meu corpo, o relógio biológico já se acostumou. Isso é disciplina. Então está na hora de você esmurrar o teu ser nas tuas debilidades. Está na hora de você falar, olha, Senhor, eu sei o que eu preciso em Ti, mas a minha carne ou a minha alma não quer isso. Me ensina a esmurrar. Pai, nesse momento eu tiro do meu governo e coloco debaixo do Teu. Você não está cansado de errar? Mulherada, você não está cansada de errar? Se você não governar os seus desejos, eles vão acabar te governando. E aí disso para um abismo é 2. Ah, mas pastor, é tão pequenininho essa brecha. Mas querido, o diabo só precisa de uma brecha. Efésios 4:27. Estão comigo? Efésios 4:27 diz o seguinte: e não deem lugar ao... É uma brecha. Ele não vai com uma fita métrica medir, olha, eu estou gordinho, eu não vou passar por aqui. Querido, ele entra. Pequeno, grande, escancarado, discreto, escondido, lá no profundo, ele entra. Ele entra. E esse lugar, na tradução do grego, é topos, que significa território, espaço legal de atuação. Quando a gente lê aqui, não dê lugar ao diabo, não dê lugar liberado para a atuação do diabo. E quem decide por você é você mesmo. Ele entra onde encontra espaço. O inimigo, ele não age sem permissão. Ele é intruso. Mas ele só entra aonde ele tem espaço para entrar. Ele só entra onde tem legalidade para entrar. Ele só entra aonde o campo, o território já está propício para que ele entre. Ou você acha que você se santifica, se consagra, ele vai entrar em algo que é santo? Ele não partilha dessa natureza. Ele não entra em locais que ele não pode entrar. Toda área que não é consagrada, ela acaba virando um território espiritual. E começa bem tolo. Vocês lembram que eu ia lá para dançar? Lembra que eu contei agora? Mas isso é só o começo do precipício, do abismo. Porque um pecado chama outro, um erro chama outro. E se você não tomar ciência que você, por muitas vezes, é a única responsável de estar caindo, ou o único responsável de estar desgringuelando, e não decidir parar, ter disciplina, e fechar essa brecha, você vai continuar
derrapando no teu caminho. Entenda, e eu vou te falar, foto feliz no Instagram, eu não acredito. Eu acredito na vida aqui, ó. Sabe por quê? Foto não se vê fruto. Vida se vê fruto. Por que eu falo isso? Me veio à mente. Quando o William tinha 1 ou 2 anos de idade, eu comprei um carro que na época era sensação. Vocês vão dar, nem sei se muitos de vocês conhecem, chama Tempra. Quem conhece esse carro da Fiat? Eu tinha um Tempra sedã branco, lindo. Lindo. E de domingo, eu dava aquele geral nesse Tempra, bonitaço. E deixava na rua. E ia fazer o almoço. Só que eu percebia que algumas pessoas, diversas inclusive, não é a mesma pessoa, encostavam no carro e tiravam foto. Mas que gostava assim, quer ver? Vou usar aqui, esse é o Tempra. Não existia foto digital, ok? Aí ele pedia para alguém tirar. Aí ficava ele, crianças, esposa. Eu não consigo baixar, mas ficava, sabe quando os senhorzinhos abaixam assim, fica... E eu ficava curiosa. Falei, mas por quê, né? Um dia, do nana curiosa, eu perguntei para a prima desse pessoal. Por que eles tiram foto? E ela falou assim, você não sabe, isso é uma prática que a gente tem. Eu falei, prática? Eu falei, do quê? Falou, bom, se você não sabe, nós não somos de São Paulo, nós somos de outro estado e viemos para São Paulo. E São Paulo é uma terra de oportunidades, né? E nós estamos aqui há alguns anos e nós queremos convidar mais parentes para vir. E eles perguntam, mas aí, você está prosperando? Sim, com o carro da Ana. Eles postavam e mostravam como se o carro era deles, para conseguir persuadir parentes a vir para São Paulo, para vir trabalhar, morar com eles, e toda ajuda é boa. Por isso que eu não acredito em foto. Não acredito em foto. Cara, eu já vi mulher postar o prato de comida, vai uma porção de grão de bico, com a beterrabinha raladinha, com Big Mac dentro da bolsa. Para moar, não. Mas entendam que toda área não consagrada é um terreno espiritual para o inimigo agir. Por isso que eu quero chamar nós esse ano tanto para nos consagrar. Ou você é tudo em Deus, ou todas as áreas da sua vida é em Deus, ou sinto me dizer, o teu final será Juízes 16, lê lá. Não vou contar não. Sabe por quê? Porque onde Deus não governa, alguém governa. Aonde Deus não governa, alguém governa. Ou você é ou você não é. Está na hora de termos essa consciência. Está na hora de aprendermos isso. Ou você é quem você diz que você é, ou de boa, o seu trabalho está sendo em vão. Ah, mas Deus não me ama como eu sou? Não me recebe como eu sou? Sim, mas Ele espera que você mude. Que você se transforme através da palavra. Todos os domingos e quintas aqui a palavra. E palavra bíblica, sadia. E na internet tem um monte delas. Tome cuidado que nem tudo que parece bom é bom. Porque eu já vi gente falando assim, Deus é amor. Se Ele é amor, tudo que ama pode. E não é, querido, tudo que ama pode. Não pode.
Ai, pastora, sabe, Deus me ama como eu sou, então tá bom do jeito que eu sou. Não, querido, Deus te ama e Ele sempre vai te amar. O amor de Deus é imutável, é natureza dele. Deus é imutável, Ele não muda, não tem sombra de variação. Só que transformar é uma decisão que você vai tomar, de deixar a palavra entrar e te mudar. E Ele não vai se intrometer nisso, porque esse é um assunto teu. Sansão, ele teve uma trajetória de 20 anos, e todo o assunto foi responsabilidade dele. Deus usava quando Ele permitia, mas também, quando Ele não queria, Ele pisava na bola. E isso custou a sua vida. Pastora, mas não é fácil. Sei que não é fácil. Eu já também estive do outro lado. E há uma pressão do mundo para que você esteja no padrão do mundo. Por isso que a palavra diz: não nos amoldeis com este mundo, porque o mundo vai sempre querer te amoldar. Por isso que a palavra está: não vos amoldeis. Por quê? Porque o mundo amolda. O mundo amolda. O mundo, e vocês não percebem, é um gotejar diário, através de rede social, através de canais de mídia, de impressa, televisão, moda, música. E aquilo vai gotejar sem que você perceba. Quando você se der por si, você está lá. Você é a ciganinha, dona do meu coração. Ixi. Não entenderam ainda. Minha mãe escutava Zebétio, para quem é da minha idade. Então eu escutei muito Amado Batista. Ai, que bom que vocês riram. Querido, ou você é ou você não é. Tudo que me afasta de Deus, às vezes com dor no coração, tá? Porque eu gosto. O Luciano me ensinou a gostar de rock, na época que eu o conheci. E eu sei que eu gosto de rock, mas não é tudo que eu vou estar escutando. E eu me afasto, porque se bobear, aquilo vai ser o meu dial de todos os dias. Eu só vou escutar aquilo. Então eu esmurro minha carne. Entenda, é um gotejar diário. Se vocês lerem, Dalila, não só Dalila, a primeira esposa de Sansão também ficou lá. Fé, me conta seu segredo, me conta seu segredo, me conta seu segredo. Dalila fez isso, porque os filisteus, eles contrataram Dalila, a qual Sansão se apaixonou, para contar qual é o segredo da força. Porque sabiam que se contasse o segredo, os filisteus iam tirar, isso que dava a força, e os filisteus ganhariam sobre Sansão. E ela tentou durante 3 vezes, e ele dava teorias que não eram reais. Se você fizer isso, eu perco minha força. Se fizer isso, eu perco. E os filisteus iam lá, ela mesma fazia, não dava certo. Ele continuava com força. Mas o gotejar foi tão contínuo de Dalila sobre Sansão, que a palavra diz que ele já falou: olha, o segredo é o seguinte, é o meu cabelo, as minhas tranças. Se cortar o meu cabelo, eu perco as minhas forças. A pressão, ela te torna vulnerável. Se livre dela. Aquilo que te afasta de Deus diariamente, está na hora de você decidir: corta fora da tua vida, senão isso vai acabar te governando. Sansão, por 2 vezes, pela primeira esposa e por Dalila, ele acabou entregando seus segredos devido à pressão. A palavra diz com isso que nós não caímos de uma vez. Sansão não contou de primeira, ele não ficou sem força na primeira noite, mas aquele gotejar foi minando a força dele, até que ele se entregou.
Porque não havia consagração nele. E aonde não há consagração, há desgaste, há cansaço, há desistência. E com isso, quando você cai, a força sobrenatural que te impulsiona a seguir, ela se retira. Pastora do céu, você está me dizendo? Tô. Ou você acha que o Espírito Santo entrava comigo dentro do History e dançava? Ficava lá comigo. Vai, Ana Paula, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Até falo muito nos meus aconselhamentos. Muita gente me pergunta, pastora, como que eu sei que é de Deus? Como que eu sei que eu posso? Como eu sei? Querido, pergunta para Deus. Senhor, você entra comigo no The History? Espírito Santo, você vem? Espírito Santo, vou abrir uma breja bem geladinha. Você toma comigo? Ai, pastora, mas beber não é pecado. Aqui no nosso ministério nós temos uma sã doutrina que nós ensinamos a não beber. Porque conhecemos a natureza do ser humano. Ela não para no primeiro copo. Então aqui não bebe. Mas a palavra não diz isso. Fala só para se embriagar. Ok, mas aqui não bebe. Nós não bebemos. Porque sabemos que o primeiro gole vai levar o segundo. E o segundo ao terceiro, e o terceiro ao quarto. E se tem coisa mais inoportuna, é alguém mexido na bebida do teu lado. A pessoa que bebe não percebe, mas ela acaba se tornando chata, inoportuna. E a pessoa do teu lado só sorri. Está na hora de você mudar de vida. Está na hora de você mudar suas escolhas. Deus te chamou para ser príncipe dessa terra. Te chamou para ser princesa dessa terra. E você tem se vendido por um copo. Deus quer te dar uma alegria de verdade, não motivada por qualquer substância, seja pó, seja remédio, seja em bebida. Deus, Ele quer te tornar livre. Deus não participa. O casado que fica olhando, esticando os olhos para ver outra mulher, e vice-versa, a mulher que estica os olhos para ver outro homem. Querida, você é casado, você é casada. Honre o teu parceiro. Ou você acha que o Espírito Santo estica os olhos junto com você? Entra na pornografia junto com você? Está lá torcendo para o BBB? Vai. Eu quero que a fulaninha ganhe. Querida, para de perder tempo com o que não presta, com o que não faz você crescer, que não te agrega, que não te torna melhor, que não te torna mais espiritual e mais próximo de Cristo. Senão o seu final vai ser morte. Em Juízes 16, 20, diz assim, uma parte do versículo: o Senhor já tinha retirado dele. Quando foi cortado o cabelo, se você observar que Dalila corta, e os filisteus já estão tudo em volta, quando se corta, a presença do Senhor sai. E os filisteus entram. Triste. E prendem Sansão. Deus não compactua com o erro. Não compactua com o pecado. Aos noivos e namorados, se guardem para o casamento, ok? Hoje é dia de faxina. Ai, pastora, eu não concordo. Paciência, vai contestar com a palavra. A palavra diz: deixará o homem, a sua mulher, sua família, seu pai e sua mãe. Unir-se-á a uma mulher. Unir-se-á significa raiz, casar. E se tornarão uma só carne. Esse tornarão uma só carne na raiz é coito. Depois de casar, tem esse coito. Então, se você faz com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva, para agora. Ah, mas eu amo. Então se casa. Ama, se casa. O que te impede? Ai, mas se guarda. Teu corpo é do Senhor.
antes de ser da pessoa que se tornar tua esposa ou teu marido, é do Senhor. O Senhor não participa, ok? Você pode ter certeza que Ele não participa. E essa palavra o Senhor já tinha se retirado dele. Significa retirar-se, afastar a cobertura, remover a presença capacitadora. Então, naquele momento em que, devido à pressão, ao desgaste, Sansão conta Dalila, ainda adormece, você vê, nem vigiou, dormiu. Ela cortou, a presença saiu. Naquele momento, a presença capacitadora foi removida. Deus deixou de amar Sansão? Ele continuava amando. Deus não virou as costas para Sansão. Deus não contou para Dalila. Ele continuou amando Sansão, mesmo carequinha. Ele não amou a atitude de Sansão. Deus ama todos nós. Deus ama o pecador. Ele não ama a prática do pecado. Você que aceitou Jesus, você não é mais pecador, porque o céu não será cheio de pecadores. O céu será cheio de filhos e filhas de Deus. Ai, pastora, eu não concordo, eu acho que o seu pecador não é não, querido. Você é um filho, uma filha de Deus, que, infelizmente, porque não somos santos, pisamos da bola e pecamos. Praticamos o pecado, mas não quer dizer que eu sou pecadora, porque eu não tenho mais essa natureza do pecado. No momento que aceitei Jesus, meu espírito foi regenerado. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então pare de falar, sou tão pecador, não é. Fala assim, eu sou tão uma filha de Deus que às vezes sou meia, como diria a maninha, desavergonhada. Eu tenho que criar vergonha na minha cara e decidir porque é certo, parar de fazer o que é errado. Estão comigo? Pois é, naquele momento que a presença saiu de Sansão, aquela presença capacitadora que capacitava Sansão à missão, infelizmente, ele caiu. Naquele momento, em Juízes 16, 21, no momento em que ele foi preso, algo também aconteceu. Pode colocar aí para mim, 16 Juízes 21. Os filisteus e fizeram o quê? Naquele momento ele perdeu a visão. Não física, espiritual. E isso acontece comigo e com você quando caímos. A gente perde a visão de quem éramos em Cristo Jesus. E começamos a normalizar, a banalizar uma vida, desculpa a expressão, medíocre que esse mundo nos dá. Porque a tua vida, para ser vivida aqui na terra, ela é temporária, querido. Comece a viver semeando para a tua eternidade. A palavra furaram-se os olhos. Ele perdeu a visão, a percepção, o discernimento. Ele perdeu aquele discernimento espiritual que ele tinha quando Deus o levava para ir contra os filisteus. Ele perdeu e acabou se rendendo, sendo preso, levado a cativo pelo mesmo povo que ele por muitas vezes conquistou tantas vitórias. Quem não protege a sua visão espiritual vai ficar cego e perder o seu rumo espiritual. Quem não tomar conta da sua visão espiritual vai acabar perdendo o rumo. Mas eu louvo a Deus que o Deus é um Deus que atende todo aquele que clama. E clamar é falar, cheio de arrependimento, em alto e bom tom. Inclusive, eu já ministrei isso. Que clamar não é assim, Senhor, me ajuda, Pai, nessa hora, porque, Pai, eu preciso de você, porque você é bom, Pai, sabe? O Senhor é bom e eu preciso. Não, querido, clamar é alta voz. Eu não sei por que o povo de Deus, de uns tempos para cá, antigamente o povo falava, clamava com vontade. Hoje em dia parece que tem uma vergonha do irmão do lado. Deus te deu voz e volume para ser usado. Você está na casa do Pai, aqui você pode. Eita, timidez, hein?
Aqui você pode clamar. Está na hora de você gritar socorro, você clamar para Deus trazer a história dele sobre a tua vida de novo. E você parar de ficar perambulando na beira do caminho, errando, dando um murro em ponta de faca. Deus responde àquele que clama. 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 Em Juízes 16, no final, eles estavam fazendo uma festa para Dagon, uma festa de um deus filisteu, naquele período, num local, e eles trouxeram Sansão para ser ridicularizado, para servir como bobo da corte. No período que Sansão ficou preso, ele ficou trabalhando no moinho, sabe moinho? De moer grãos, e ele ficava lá, acorrentado. Mas algo estava acontecendo com Sansão e ninguém percebeu, acho que inclusive ele. Enquanto ele estava lá, e acredito que houve um arrependimento em Sansão, algo acontecia. Você sabe o que acontecia? Tirando o William, alguém sabe o que acontecia? O quê? Ah, pastora! Ah, não! Ajuda dos universitários, não! Pode ser! Pode sim. O que acontecia? O cabelo dele crescia. Ele não ficou careca para sempre. Ele trabalhou tempos no moinho, preso, porque ele não tinha mais força, a presença tinha se removido. Mas enquanto ele estava lá clamando, eu acredito que houve um arrependimento, eu tenho certeza que houve um profundo arrependimento, o coração dele ficou contrito. O cabelo dele crescia, só que ele nem percebia. E naquela festa de Dagon, encheram a arena. Sei lá se era arena, se era o local lá. E colocaram ele e usavam ele para ridicularizá-lo. Olha, o cara que matou 1000, olha como ele está agora. Nós dominamos ele, nós é que governamos. E naquele momento, Sansão, ele pediu para que um filisteu colocasse ele entre as duas colunas principais daquele local. Falou, você pode me colocar lá? Porque ele já estava sendo ridicularizado. Ele falou, ó. Aí ele foi, ficou entre as duas colunas principais, de apoio. E foi lá colocado. E naquele momento, eu falo que é lindo, até quando eu leio esse verso, eu me emociono. Naquele momento, ele pede a Deus, Senhor, apenas mais uma vez, que a sua presença. Então Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, e eu te suplico, olha ele clamando lindo, dai-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Você vê que até que dava na justiça, mas entenda, porque é o perfil dele. Entenda que ele suplicou a presença, ele se arrependeu. E naquele momento, eu falo que a presença do Pai esteve sobre ele. E ele forçou aquelas duas pilastras, aquelas duas colunas. E aquelas colunas acabaram caindo. E com elas caindo, caiu todo aquele local caiu. E a palavra diz que naquele momento da morte de Sansão, porque ele morreu, ele matou mais filisteus do que toda a trajetória dele. No momento de morte, ele se arrependeu. E Deus restaurou em Sansão a presença e a visão. O Senhor está nos ensinando hoje que o que você não consagra te governa. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão sair não sabendo disso.
Toda vez que vocês forem pisar na bola, Espírito Santo, toque em todos eles, ó, todo mundo. Desde daqui até o último ali, até que estiver lá na calçada. Faz pó, não. Porque ou você se entrega todo o seu café. Todo mundo entendeu o café? Amanhã vocês podem fazer hashtag café? Ou você consagra todo o corpo, alma, força e entendimento. Ou algum desses pode acabar sendo o motivo da sua ruína. O Senhor está nos convidando a estar com Ele na totalidade. E se consagrar na totalidade. Se separar, entregar o teu corpo e as necessidades do teu corpo. Entregar a tua alma, as necessidades da sua alma. Entregar as suas forças e as necessidades das suas forças, e entregar o teu entendimento e as necessidades do teu entendimento. Entregue a Ele e deixa que Ele te transforme. E quando você ainda tiver dúvida, pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, você me apoia nisso? Posso falar isso? Posso fazer isso? Posso entrar aqui? Posso cantar isso? Posso dar pulinho na rua? Posso. Nós temos que aprender com alguém, que esse alguém seja Jesus, o nosso mestre. E ele subiu, mas falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu subo, mas deixo o meu Espírito, o Espírito Santo aqui, para consolar, nos exortar. E exortar não é só chibatada, é nos motivacionar, ok? A continuar firmes, consagrados até o fim. Amém? Fique de pé. Eu convido o apóstolo Luciano. Nós estaremos orando para o final. E eu gostaria de saber se conosco há alguém que essa palavra tocou no seu coração e que você gostaria de aceitar a Jesus, para que Ele seja a partir de hoje o Senhor e Salvador da sua vida, para que a partir de agora a sua vida seja completa, para que Ele possa cuidar de você como o Senhor. E através da salvação de cruz, como seu Salvador, Ele possa te dar direito a viver uma vida eterna ao lado dEle. Alguém que gostaria de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante sua mão. Eu pedirei para alguém orar por você. Há alguém que o Espírito tocou? Não, eu quero aceitar Jesus. Amém, querida. Luzinete, você pode vir orar pela irmã aqui? Que Deus te abençoe. Seu nome? Simone, que o Senhor abençoe essa sua decisão. A partir de hoje você não está sozinha, porque o Espírito Santo está com você. E Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar. E eu tenho certeza que a sua vida será uma bênção. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Eu gostaria então de saber se tem alguém conosco que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. Se afastou porque se decepcionou com homens, com igrejas, com situações. Entenda algo, queridos: santo só o Senhor Jesus. E como diria meu pastor Douglas, igrejas ferem, mas igrejas curam. Homens, inclusive de Deus, ferem, mas homens de Deus também curam. Alguém que gostaria de retornar à sua vida, colocar o GPS da sua vida para voltar a andar com o Senhor Jesus, que se afastou por algum motivo e gostaria de estar retornando para a casa do papai? Alguém? Levante sua mão. Ninguém? Todos no Senhor? Amém. Eu fico muito feliz
Nunca perca uma oportunidade. Essa pode ser a virada da sua vida. Não porque eu falei, mas porque o Senhor, aquele, o dono da tua vida, Ele se responsabiliza por isso. Amém, queridos? Deus maravilhoso. Eu gostaria de... Eu não tenho esse hábito, mas eu gostaria de quem entenda duas coisas. Primeira, tudo aquilo que é ministrado aqui, pelo menos comigo e com o apóstolo Luciano, pastora Keila, os ministros da casa, é tudo aquilo que o Espírito Santo vai dando nota no nosso coração. Às vezes você pode ter falado, não, ela está falando porque eu estou aqui. Não, querido, é porque o Espírito Santo sabe que você está aqui. Porque eu dou uma direção, eu faço um roteiro, mas vocês percebem que eu saio desse roteiro muitas vezes. E o Espírito Santo fala, e eu só obedeço. O Espírito Santo tem saudade de você, querido. Muita saudade. Muita saudade. O Senhor está falando para um homem que ele sente muita saudade de você. E eu tenho certeza que um dia chegará ao meu ouvido a sua grande vitória. Em nome de Jesus. Amém. Nós não conhecemos a vida de ninguém e sempre gostamos de não conhecer, para que o Espírito Santo tenha liberdade de fluir e você crer. Segundo, eu gostaria de orar para quem gostaria de colocar a sua vida no prumo. Há alguém que gostaria dessa oração? E nós estaremos encerrando. Eu não tenho esse hábito, mas eu tenho que obedecer. Há alguém que fique aqui na frente, quem gostaria de receber a oração. Não é vergonhoso, querido. Eu não tenho vergonha de me acertar em Cristo Jesus. Somos todos irmãos em Cristo. E Deus, se Ele tocou no nosso coração para orar, é porque há vidas que precisam se consagrar na totalidade. Só quando a gente entrega o todo nosso é que Deus tem liberdade de fazer o todo dele. Se arrependa de todo o seu coração e entregue as suas deficiências a Deus, porque Ele quer fazer um novo na sua vida. Amém? Só peço para que os colaboradores da casa fiquem antenados se precisaremos de vocês, ok? O apóstolo Luciano vai estar orando, eu estarei orando, e eu peço que enquanto oramos, você pode me ajudar orando por eles? Se você não veio aqui, porque você está apto a orar, então você pode orar? Posso contar com a ajuda de vocês?
mãos. Vamos elevar uma adoração a Ele e dizer o quanto Ele é bom. Você pode fazer isso comigo? Começa a falar, começa a adorar. Seja grato ao Senhor agora. Levante sua voz e fala: Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado pelo que o Senhor tem feito, o Senhor tem feito sobre a minha casa, obrigado pelo favor que o Senhor derramou sobre este lugar. Vai descendo com a sua unção, com o seu poder sobre as nossas vidas. Venha cá, minha jovem. Nós declaramos, Pai, porções, como o Senhor já falou com todos aqui. A organização na vida de uma pessoa, quando o Senhor é o administrador, tudo muda. O Senhor é um especialista de tirar dores e traumas. O Senhor é um especialista de escrever nova história. O Senhor já deu até nome diferente para homens na história da Bíblia. E por que o Senhor não pode fazer também? O Senhor pode, o Senhor é Deus. O Senhor é o mesmo Deus que envergonhou o Faraó. É o mesmo Deus hoje que vai trazer agora uma dupla honra sobre a vida dessa mulher, sobre a casa dela. Ela pede leveza. Tira o cansaço, traga leveza para ela. Ela seja cheia do teu espírito, plena no teu espírito, plena no teu espírito, plena no teu espírito. Traga descanso a ela, Espírito Santo. Traga descanso a ela, Espírito Santo. Descanso, descanso. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti, Senhor. Um ato de eu preciso do Senhor. Oh, Pai, cuida da Tua filha. Ela precisa do abraço hoje. Ela precisa desse abraço hoje. Alguém pode abraçar essa jovem? Por favor, alguém abrace ela. Abrace ela, por favor, abrace, abrace, abrace. Aleluia. Deus é bom, para a glória dele. Te louvamos, Pai, pela manifestação do seu amor, o seu cuidado sobre nós. Proporcione, Senhor, uma semana poderosa na tua presença, cheio de novidade e testemunhos. Você que está assistindo hoje pelo YouTube, que essa palavra ela entre, triunfe, passeie sobre o seu lar. Que você seja impactado dia a dia pela mensagem do amor, da palavra de Deus. Eu quero declarar sobre você, meu irmão, minha irmã, só realmente para quem crê. Se você acredita que a sua semana já é uma bênção, você já pode celebrar que ela já é uma bênção. Só os da fé vai celebrar que a sua semana já é a vitória. Quem crê que a semana já é de vitória? Uma igreja viva é uma igreja que celebra a vitória. Aleluia! Dê uma salva de palmas. Celebre, celebre. Aleluia! Deus é bom. E todo o tempo Deus é bom. Não esqueça, quem precisar de oração, vai ter o pessoal aqui com o brochinho, já está ali, ó. O irmão Isaías, o diácono Isaías, como posso orar, não sai correndo, calma aí que a gente vai orar para o término, amém? Aqui a irmã Zane está aqui, essa gigante. Cadê a Zane? Alguém está vendo ela? Não, né? Mas ela está aqui, pode acreditar, amém? Você é mais que abençoado, meu irmão. Profetiza para alguém do teu lado, fala assim, ó, você é mais que abençoado. Fala para ele assim, ó, você é tão abençoado que no meio do caos, quando você pisa a planta dos seus pés, os céus interagem com a sua fé e o local do caos passa a ser bênção. Amém? Deus é bom em todo o tempo, amém? Eu não sei se você está passando alguma dificuldade no ambiente profissional, em áreas na sua vida pessoal, na sua empresa, mas o Senhor está queimando muito no meu espírito para falar algo aqui para você. Deus está organizando algumas coisas na vida de pessoas, empreendedores, empregados, funcionários,
ambiente profissional, Deus está organizando. Você vai viver algo pleno em maio. Mês de maio será algo pleno que Deus vai trazer sobre a sua vida. Alguns que estão procurando emprego, Deus já abriu porta, a empresa vai te achar. E outras que já estão empregadas, Deus vai elevar uma nova oportunidade de crescimento para você. Eu quero liberar esta palavra profética, meu irmão, porque esse ano de conquistar também, em nome de Jesus, amém? Você crê? Você acredita? Toca no ombro do irmão, da irmã, com todo respeito, e fala assim: você acredita? Então fala assim: a minha fé acredita na sua porção. Amém. Glória a Deus, ela precisa receber essa fé. Amém. Põe um post de quinta-feira para mim. Aê, olha aí. Vai encerrar quinta agora a série Oficina de Deus. A gente não é carro, mas a gente precisa de manutenção. Precisa ou não precisa? Precisa. Se secar o tanque, que acontece o que com o carro? Dá pane seca, né? Às vezes o crente também fica na pane seca, não consegue vir para a igreja, não é? O que mais? Dá uma pane elétrica, a gente não consegue mais identificar o que a gente é em Deus. O que mais? E aí o coração fica com um monte de coisa lá entulhado. O motor precisa de cuidado, pode colocar gasolina adulterada. Às vezes a gente busca um monte de informação e a gente fica todo contaminado. Então na oficina você entra para ser tratado, para você ser renovado, restaurado, para cumprir um propósito. Amém? Você sai da oficina, Deus restaura. Deus não vai fazer você uma pessoa nova, tipo dar outro nome para você. É isso que Ele faz? Não. Quando você aceita Jesus, Ele transforma agora o seu interior. Então você tem um novo homem interior, amém? Um novo espírito. Você está com o espírito recriado a uma nova natureza. Então Deus restaura a mesma pessoa, eu e você. Então um carro, quando entra numa restauração, não fica bonito? A gente não vê os carros aí fora de placa preta? Então não é bonito? Olha para o teu irmão e fala assim: você também é bonito. Você não tem placa preta, mas você tem um lugar nos céus. Agora, para fechar, fala para o teu irmão assim, ó: nós somos o maior propósito de Deus na terra. Fomos criados para viver a eternidade. Aleluia, aleluia. Só quem crê dá glória a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas para encerrar. Já vamos orar. Quinta-feira às 20 horas nós estaremos aqui. Pastor, eu não consegui participar. Vai estar no YouTube, está no YouTube, né? Toda a série está no YouTube, assiste lá. Quem sabe mês de maio Deus prepara uma outra série para a gente vai orar. Mas é nutriente para o teu espírito em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Nos leva debaixo da tua graça e do teu poder. Que os seus anjos, Pai, estejam conosco em todos os lugares, em todo o tempo. Abençoa as casas que estão aqui com as mãos levantadas, representando famílias, filhos, empresas, negócios, finanças, saúde, pessoas. Que o Senhor abençoe numa medida maravilhosa e poderosa, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todo sempre. A igreja diz, a igreja diz, a igreja diz. Dê uma salva de palmas, vão em paz, Deus abençoe, uma boa noite, amo vocês.